virtuosa quem achará o seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, irmãs. Mais um dia de provérbio, graças ao Senhor. O provérbio de hoje diz assim, dia 15 de outubro, que fala: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Provérbios 25:16. Temos como título: Não pise em favos de mel. E o texto fala assim: quem nasceu e cresceu em uma família abastada não dá o devido valor às coisas. Por outro lado, quem sempre viveu na escassez também pode não saber lidar com a repentina fartura. Todos têm que aprender a dar valor ao que tem valor e nunca esbanjar, independentemente de ter muito ou pouco dinheiro. Os pais devem ensinar os filhos a darem valor a tudo que usam e consomem e ensinar-lhes a dignidade do trabalho. Não os acostume mal com muito dinheiro na mão. Na vida espiritual ocorre o mesmo. Deus tem sido misericordioso com a sua igreja. Graças ao Senhor, não tem faltado suprimento para os seus filhos. O alimento espiritual nos tem chegado no tempo certo através da palavra profética. Temos de valorizá-la, aproveitar cada palavra nutritiva para o nosso ensino e crescimento. Há um provérbio que diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios 27:7. As palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém? Salmos 19:10. Até amanhã com mais provérbios, palavra de sabedoria. Fique aí com a programação e fique também na paz que vem do nosso Senhor. Bom dia. Bom dia, irmãs. Mais um dia de provérbio, graças ao Senhor. O provérbio de hoje diz assim, dia 15 de outubro, que fala: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Provérbios 25:16. Temos como título: Não pise em favos de mel. E o texto fala assim: quem nasceu e cresceu em uma família abastada não dá o devido valor às coisas. Por outro lado, quem sempre viveu na escassez também pode não saber lidar com a repentina fartura. Todos têm que aprender a dar valor ao que tem valor e nunca esbanjar, independentemente de ter muito ou pouco dinheiro. Os pais devem ensinar os filhos a darem valor a tudo que usam e consomem e ensinar-lhes a dignidade do trabalho. Não os acostume mal com muito dinheiro na mão. Na vida espiritual ocorre o mesmo. Deus tem sido misericordioso com a sua igreja. Graças ao Senhor, não tem faltado suprimento para os seus filhos. O alimento espiritual nos tem chegado no tempo certo através da palavra profética. Temos de valorizá-la, aproveitar cada palavra nutritiva para o nosso ensino e crescimento. Há um provérbio que diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios 27:7. As palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém? Salmos 19:10. Até amanhã com mais provérbios, palavra de sabedoria. Fique aí com a programação e fique também na paz que vem do nosso Senhor. Bom dia.
Alimento Diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma Com mais uma leitura da palavra através do alimento diário. Vamos ler em oração. Diz aqui: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias como os filhos dos homens. E regozijavam, no seu mundo habitável, Ele era a delícia do Pai e com os filhos dos homens. Louvado seja o Senhor. A mensagem de hoje é: criados para atender o bom prazer de Deus. Deus criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para isso, ele precisou do poder e sabedoria. Paulo disse aos Coríntios que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Em Provérbio lemos: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Isso está em capítulo 8, versículo 2. A sabedoria aqui é Cristo, o Filho de Deus. Sabedoria e prudência são importantes para a obra de Deus. Uma para criar, outra para executar. A criatividade, o plano daquilo que vai ser criado, advém da sabedoria. Mas para tornar real a ideia da criação é preciso prudência. Cria-se com sabedoria, executa-se com prudência. Cristo, como a sabedoria de Deus, habita com prudência, que dispõe de conhecimentos e conselhos. Deus é seu próprio conselheiro. Está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Talvez nunca tenhamos prestado atenção ao fato de que a sabedoria e a prudência andam juntas. Paulo mencionou isso aos Efésios, que Deus derramou abundantemente sobre nós e toda sabedoria e prudência. Efésios capítulo 1, versículo 8. Dessa forma, podemos ver que na criação Cristo foi o arquiteto do Pai, propondo todas as coisas conforme o bom prazer, o desejo do coração do Pai. Então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia, eu era sua delícia, folgando perante ele em todo o tempo. Está em Provérbio capítulo 8, versículo 30. Este versículo mostra como era o relacionamento entre pai e o filho na eternidade antes da criação. Antigamente, tínhamos um conceito errado, achando que Deus era solitário e por isso havia criado o homem. Mas esse versículo mostra que o filho era sua delícia, folgando perante ele, o pai, em todo o tempo. O pai e o filho viviam felizes. Deus não é solitário. Ele é completo e perfeito em si. Por sua misericórdia, resolveu criar o homem para que este participasse também deste relacionamento. Como somos bem-aventurados. O homem não foi criado por acidente. Pelo contrário, sua criação fazia parte do beneplácito, do bom prazer do coração de Deus. Isso é comprovado no versículo seguinte: regozijando-me no seu mundo habitado e
que achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Em Provérbio 8, versículo 31, este mundo habitável é a terra. O homem já estava no projeto que o filho fizera de acordo com o conselho da vontade do Pai para atender ao seu beneplácito. Cristo, o Filho, além de ser a sabedoria de Deus, também é a palavra. Isso está em capítulo 1 de João, versículo 1 e 2. Ele estava no princípio com Deus. Pairava por sobre as águas, pronto para restaurar a terra. Mas só entrou em ação quando Deus falou. O Espírito precisa da voz de comando que vem da palavra de Deus para executar com poder sua vontade. O Filho, que é a sabedoria, a palavra, também é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. Ninguém viu a Deus, nem jamais verá, porque sua imagem só é revelada pelo Filho. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, foi o primeiro de toda a criação. Talvez você pergunte, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, há cerca de 2000 anos. Então, como é possível ele ser o primeiro da criação? A Epístola aos Hebreus nos mostra que quando Jesus morreu e ressuscitou, logrando eterna redenção, ele ofereceu a si mesmo e sua obra a Deus, para o cumprimento da sua vontade pelo Espírito Eterno. O Espírito Eterno é representado pela argola na arca da aliança dos levitas. Os levitas passavam um varal pela argola da arca para poder carregá-la sem tocá-la. As argolas representam o Espírito Eterno, pois uma argola é um círculo sem início nem fim. Numa linha reta, você consegue colocar dois pontos e dizer que um está antes do outro. Mas não consegue fazer isso em um círculo. Isso é o efeito da eternidade. Quando Cristo ofereceu a si mesmo e sua obra a Deus pelo Espírito Eterno, toda a sua obra, incluindo sua encarnação, morte, ressurreição, foram lançados na eternidade. É por isso que em Apocalipse, Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lúcifer achava que Deus, como Criador, não poderia conhecer a criatura. No entanto, pelo Espírito Eterno, Deus já tinha experiência do viver humano de Cristo. A eternidade não tem começo nem fim. Por isso, ao oferecer a si mesmo e sua obra a Deus pelo Espírito Eterno, tudo que Cristo vivenciou não ficou apenas na linha temporal, mas foi lançado na eternidade, sem início nem fim. Por essa razão, Deus já conhecia o homem desde a eternidade, antes da criação. Por isso também é que Paulo disse que Cristo é o primogênito da criação, é antes de todas as coisas. No universo, tudo que é visível teve origem de Deus e veio a existir pela palavra de Deus, que é Cristo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, versículo 3. Para Deus tudo é muito simples. Ele não precisou montar uma fábrica para produzir montanhas, vales, rios, lagos e seres vivos. Quando Deus quer, Ele simplesmente fala. As coisas passam a existir. Isso está em Salmo, capítulo 33, versículo 9. Deus criou o universo por meio de Cristo como uma palavra e o constituiu herdeiro de todas as coisas que criou. Está escrito em Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo é o ponte que une o todo. Ele é o ponto de origem e ponto de união que une todos como um todo. A palavra não é mais. O que eu ganhei nisso tudo, como uma luz para mim, foi todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para isso ele precisou do poder e sabedoria. Paulo disse aos Coríntios que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E Deus formou com toda a sabedoria de Deus, com todo o poder também. Essa é a luz que eu ganhei dessa leitura de hoje. Agora, a direção que eu tive nessa leitura então eu estava com ele e ele era arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Esse versículo mostra como era o relacionamento entre o Pai e o Filho na eternidade, antes da criação. Louvado seja o Senhor, por esse relacionamento. Um desfrutando do outro, da palavra, da companhia. Era esse o desfruto deles no céu. Louvado seja o Senhor, irmãos, por essa mensagem, por essas palavras. Que vocês tenham ganho o conteúdo, a palavra de tudo que o Senhor queria mostrar a cada um de nós. Louvado seja o Senhor por essa leitura, por esse alimento diário que nos sustenta a cada dia, com novas mensagens. E que o Senhor abençoe a cada um de vocês, todas as famílias. E até a próxima, A próxima leitura do alimento diário. Que vocês tenham sido supridos com essa palavra. Amém, amém. Somos peregrinos nessa terra, buscando uma pátria celestial, celestial. Somos peregrinos nessa terra, buscando uma pátria celestial, celestial, celestial. Mais uma vez. Somos peregrinos nessa terra, buscando uma pátria celestial, celestial. Somos peregrinos nessa terra, buscando uma pátria celestial, celestial, celestial. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mais Amorosas. Que bom estar com vocês aqui todos os dias para desfrutarmos da palavra. Nós estamos lendo o livro de Jeremias, e é uma história bastante triste, de a gente ler, mas passa muita luz, Nós recebemos muita luz do Senhor com esse pano de fundo, E hoje nós vamos ver que Jeremias é ameaçado de morte. Ele é o porta-voz de Deus, Ele é o profeta ali atual. E o Senhor tem falado palavras duras para o povo.
E um grupo de profetas profetizam mentiras, dizendo que tudo vai ficar bem, que haverá paz, né? Que nada de mal sucederá a eles. E Jeremias fala o contrário. Então, quem ouvir? Eles preferem dar ouvido para os falsos profetas, né? Então, vamos ver hoje o desenrolar dessa história, né? Vamos lá? Antes disso, vamos fazer uma breve oração? Vem, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, que todo dia nós podemos desfrutar. Senhor, a Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos e ela também nos alimenta. Nós ficamos fortes e ativos, cheios de energia quando desfrutamos da Tua palavra. Também temos nas nossas mãos a espada para ataque contra o seu inimigo. Então, a palavra nos traz energia, força, vigor, luz, né? E também é uma arma poderosa contra o inimigo. Por isso, Senhor, nos encha com a sua palavra nesta manhã de quarta-feira. Amém, irmã? Que o Senhor possa dar muita luz para nós. Vamos abrir nossa Bíblia? Pegue a sua Bíblia e abra em Jeremias, capítulo 26. Vamos lá? Versículo 1. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que esse templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhes havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com os seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e ouçam a voz do Senhor seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza, que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes estas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas:
este homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, que profetizava em o nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Joaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo. Mas Urias, ouvindo isto, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim enviou Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver nas sepulturas do povo simples. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Então, tenho aqui algumas notas que eu gostaria de ler para vocês. Jeremias estava falando realmente as palavras que o Senhor havia ordenado, né? E algo que a gente vem comentando já de outros capítulos, né? O Senhor estaria disposto a mudar de ideia se houvesse arrependimento, né? A gente sempre tem falado isso. Por que o Senhor continua falando? Porque ele espera que o povo se arrependa. Então, aqui ficou bem claro, aqui, né? Que o Senhor poderia sim mudar de ideia caso eles obedecessem a sua palavra, né? O arrependimento que livra as nações deve começar com os indivíduos. Nota 26:3. Deus chama cada homem para se converter do seu mau caminho, né? Então, nós vemos aqui que a salvação ela é individual. Então, cada um vai dar conta de si ao Senhor, né? O Senhor esperava arrependimento por parte dos homens, né? No versículo 10 é mencionado o portão novo, né? Após ouvir todas as palavras de Jeremias, ao invés de ter arrependimento, teve o quê? Uma revolta, né? Todos eles ficaram revoltados contra as palavras de Jeremias e o agarraram e o prenderam. Depois ele foi levado diante das autoridades do lugar para ser julgado. Então, quando fala no versículo 10 que as autoridades ouviram a entrada da porta da nova da casa do Senhor, esse é o lugar onde eles faziam julgamentos, né? E então levaram Jeremias para essa porta nova da casa do Senhor, e aí ele foi julgado pelas autoridades de Judá. Os sacerdotes, eles lembram de uma passagem de Miqueias, que também era profeta, e que ele levou uma palavra de advertência para o povoado de Moresete. As advertências de Miqueias foram atendidas e a nação foi liberta, porquanto o povo respondeu com arrependimento. E esse argumento do passado foi efetivo e Jeremias foi libertado. Então,
Graças ao Senhor, os sacerdotes se lembraram dessa passagem de Miqueias, né? É interessante que eles lembram que o povo se arrependeu e que o Senhor mudou de ideia, né? E por que não aconteceu isso agora em Jerusalém? Então, eles tinham o conhecimento da palavra, mas não tiveram a prática dela, certo? Então, ó Senhor Jesus. Vamos agora ao capítulo 27. As cangas simbólicas. Versículo 1. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que os sirvam, e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada. Como nós vimos ontem, próprio Deus torna a chamar Nabucodonosor de meu servo, né? Então, agora, ele deixa bem claro que eles vão ser levados cativos, né? E eles vão ter que obedecer ao rei, né? Eles vão ter que se submeter ao jugo de escravidão, porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, está sendo um instrumento usado nas mãos do Senhor para castigar o povo de Jerusalém. Por isso ele o chama de meu servo. E toda aquela terra vai pertencer agora a Nabucodonosor. O Senhor disse que ele dá a terra a quem ele quer, porque a terra é ele que criou, e ele dá a quem ele quer. E agora ele está dando aquele espaço, né? Toda aquela região vai ser conquistada pelo rei da Babilônia. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoreiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras, para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos meus termos, dizendo: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão.
Por que é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome, de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos, vocês e eles que profetizam estas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Versículo 19. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, a respeito das colunas do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Então aqui há uma ordem do próprio Deus para que toda a população se renda ao exército de Nabucodonosor, né? Ou seja, aceite o jugo, aceite ser escravo, né? Por isso foi dado essas cangas simbólicas, né? Mostrando que o povo agora vai ser escravo. E esta é a melhor opção, porque as 3 primeiras opções são morte. Morte na guerra, pela espada, morte pela peste, pela fome e o último é ser levado cativo para a Babilônia. A única maneira de permanecer vivo e ter chance de voltar depois para este lugar é a rendição. Então, o Senhor está dando essa dica para eles aqui, né? Se submetam ao rei da Babilônia, acreditem no que eu estou falando, não dê ouvidos para os profetas falsos e vocês sobreviverão. O Senhor, a palavra do Senhor sempre tem uma porta lateral aí, né, para salvar o povo. O Senhor jamais iria destruir totalmente o seu povo. Ele deixa um remanescente, né? Então nós vamos ver nos próximos capítulos que o próprio Jeremias é deixado em Jerusalém com o povo pobre, né? Porque o rei da Babilônia vai levar os habilidosos, os sábios, os cultos, e vai deixar a plebe, né, ali tomando conta do lugar. E Jeremias vai ficar com esse povo aí. Ó Senhor Jesus, ficamos por aqui. Amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à nossa leitura bíblica com Salmos, Provérbios e Tessalonicenses.
Fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. 15 de outubro, vamos dar início à segunda parte da leitura bíblica, seguindo o roteiro em um ano. Então, vamos ler hoje Salmos capítulo 85, Provérbios 25, 16 e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Iniciando a leitura com os Salmos, que fala assim: oração pela restauração de Israel. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornará a vivificar-nos? Para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brotam a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transformará em caminhos. Amém. Agora, Provérbios 25, 16, que fala assim: você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Amém. Agora, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, que fala assim: Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Nem jamais comemos pão à custa de outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista a apresentar nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associe com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão.
Saudações. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre de todas as maneiras. O Senhor esteja com vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Termina aqui a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amanhã, se o Senhor permitir, daremos início à primeira carta de Paulo a Timóteo. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser.